Causa da SOP. O que a gente precisa combater? Onde a gente precisa atuar para tratar a causa e não o sintoma? O que a gente tem hoje de mais certo e de mais lógico em relação ao desenvolvimento da SOP, ao surgimento da SOP? A gente entende, já existem provas suficientes para a gente afirmar que a síndrome do ovário policístico é uma doença genética. É uma doença com fundo genético. O que isso significa? Que meninas nascidas de mulheres com SOP têm mais tendência a também terem SOP do que meninas nascidas de mulheres que não têm a síndrome. Então a gente entende que existe um gene que ainda não foi totalmente esclarecido, não se sabe 100% sobre ele ainda, mas existe um gene que passa de mãe para filha e que carrega ali uma genética favorável para o desenvolvimento da SOP. Qual que é a grande questão? Não é porque você tem o gene que obrigatoriamente você vai desenvolver a síndrome. E é aí que a nutrição atua de forma mais encantadora possível. Não só a nutrição, né? Mas o ambiente onde a pessoa está inserida vai determinar se essa mulher vai ou não desenvolver a SOP. Então, olha só, eu tenho a genética da síndrome do ovário policístico. Eu posso desenvolver a síndrome do ovário policístico em qualquer momento da minha vida. Posso desenvolver logo depois da primeira menstruação, posso desenvolver alguns anos depois da menstruação acontecer, eu posso desenvolver depois da gravidez acontecer, então já na fase adulta. Eu posso desenvolver muito próximo da menopausa. Em qualquer momento da vida, a síndrome do ovário policístico pode surgir para mim, porque eu carrego a genética favorável para isso. O que vai determinar que a mulher realmente desenvolva a SOP? São os fatores ambientais aonde ela está inserida. Entre esses fatores, a alimentação. São 6 os fatores, tá? Do desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. A partir do momento que a mulher tem aquela tendência, ou seja, a partir do momento que ela apresenta o gene, 6 fatores podem desencadear o desenvolvimento da síndrome. Quais são esses 6 fatores? Alimentação, sedentarismo, altos níveis de estresse e ansiedade, piora noites de sono ruins, qualidade de sono ruim, alta exposição a metais pesados e agrotóxicos e alta exposição a disruptores endócrinos. Então são 6 os fatores que estão ali no ambiente onde a pessoa mora, onde ela vive, onde ela convive, que vão de fato fazer com que aquela mulher vá então desenvolver a SOP. E aí, não por acaso, né? Como que a gente vai tratar a causa do problema? A causa não é genética, mais fatores ambientais? A genética a gente não tem como tratar. A gente nasce com a genética e até então, né, a não ser que algo revolucionário surja, eu acredito que logo vai surgir, mas no momento a genética a gente não vai mudar. Então a gente não altera a estrutura do nosso DNA. A gente nasceu com aquela genética a gente vai carregar pro resto da vida. Se a gente não altera a genética, o que a gente altera para tratar a SOP? Os fatores ambientais. E aí, é por isso que o meu método, quando eu desenvolvi o meu método de tratamento da SOP, eu comecei falando dos 6 pilares de tratamento da síndrome. Quais são os 6 pilares que tratam a síndrome? São os 6 pilares que tratam a causa da SOP. Que pilares são esses? A alimentação, uma alimentação correta para o tratamento da SOP. Não é comer saudável, não é cortar carboidrato, não é evitar açúcar. É ter uma dieta voltada especificamente para aquela condição trazida pela SOP. E aí a gente vai falar muito mais sobre os alimentos que a gente tem que incluir na rotina do que os alimentos que a gente tem que excluir ou tirar. Segundo pilar, atividade física. Ter uma rotina de exercícios frequentes, de forma consistente, fazer exercícios físicos com uma rotina correta. Terceiro pilar, gerenciamento do estresse e da ansiedade. Carol, como é que eu faço para tratar estresse? Como que eu faço para tratar ansiedade? Gente, a gente não evita as situações de estresse e ansiedade. Elas estão na nossa rotina, elas vão continuar estando, todo mundo tá sujeito a isso. E infelizmente não é uma escolha, né? A gente não escolhe passar. Mas ter técnicas de gerenciamento de estresse e ansiedade vão fazer com que nas situações de estresse e ansiedade o seu corpo reaja melhor a elas, metabolicamente falando. Então vai fazer com que nas situações de estresse e ansiedade você tenha uma liberação hormonal de cortisol e seus derivados menor e que você tenha no dia a dia uma produção melhor dos neurotransmissores do prazer, serotonina, adrenalina, noradrenalina e todos os seus derivados. Então gerenciar estresse e ansiedade quer dizer se preparar e ter técnicas de gerenciamento das emoções para que nas situações de estresse e ansiedade você reaja melhor a elas, tá? Quarto pilar, melhora do sono. Tá, Carol, vou ter que dormir mais? Não. A gente entende que existem pessoas que só têm 5 horas por noite para dormir. Pessoas que só têm 6 horas, só têm 7 horas. Tudo bem, você vai dormir a quantidade de horas que você tem para dormir. Só que a qualidade do seu sono precisa melhorar. Então, é muito mais do que dormir melhor. É muito mais do que dormir mais. É dormir melhor. É ter uma qualidade de sono satisfatória para que durante o sono você consiga produzir melhor aqueles hormônios que você precisa. Para quem não sabe, é durante a noite que a gente produz boa parte dos nossos hormônios.
hormônios. Desde o hormônio do crescimento até grelina e leptina, por exemplo, que são os hormônios que controlam o quê? Fome e saciedade. Então, a nossa produção hormonal, ela gira muito em torno do nosso sono, da qualidade do nosso sono. Quinto pilar do tratamento da SOP, baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos. O que são metais pesados? Existem vários metais pesados presentes na nossa rotina e que a gente tem contato das mais variadas formas, como por exemplo, nos cosméticos, nos utensílios da nossa casa. E alguns desses metais, eles mudam a forma como o nosso corpo utiliza e produz os hormônios. Exemplo, alumínio. O alumínio está presente aonde? Por exemplo, na nossa panela. Se a sua panela é de teflon e ela está descascada, ela está arriscada, ela está arranhada, muito provavelmente o alumínio presente na estrutura dessa panela passa para o alimento toda vez que você usa e aquece essa panela. E aí o alumínio, uma vez que está no alimento, vai ser ingerido. E aí no seu organismo, ele vai fazer com que o seu corpo ele vá aos poucos, né, tendo alterações hormonais que podem colaborar para o surgimento e para o agravamento tanto da SOP como de outras doenças. Outro exemplo, chumbo. Existem muitos cosméticos, principalmente aqueles cosméticos baratinhos. Ai, vocês são da minha época. Quem é da minha época, agora eu vou me entregar. Eu não sei se vocês lembram um batom que a gente comprava quando era criança, que ele era coloridinho, assim, ele tinha umas cores, assim, absurdamente cintilantes. Era tipo um roxo assim, ó. Um verde, tipo um verde assim, ó. E aí você passava e aquilo mudava de cor. O batom era verde, mas quando você passava na boca ele ficava rosa. Vocês tinham esse batom? Eu lembro até hoje, assim, era uma textura, assim, meio dourada, tipo uns desenhos meio dourados e tal. Aquilo ali é um poço de chumbo. E existem muitos cosméticos, principalmente os mais baratinhos, de marcas menos renomadas, que são muito ricos em chumbo. E aí quando você usa um produto desse, o que acontece? O chumbo vai parar na sua corrente sanguínea. Vai fazer com que você tenha alterações nos seus hormônios, tanto de tireoide quanto de outras glândulas. Então, gente, existem muitas coisas na nossa rotina e no nosso dia a dia que são fontes de disruptores endócrinos, né? Mudanças. O que é um disruptor endócrino? É uma substância que muda a forma como seu corpo produz os hormônios. E aí, quando você tem contato com essas substâncias, você vai favorecer e acelerar o desenvolvimento disso. Então, esses são os 6 pilares. Né? Esses 6 pilares que eu acabei de falar para vocês, eles estão na base do tratamento e são eles que vão reger o tratamento de todas as mulheres com SOP. Então, todas as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que querem tratar, que querem controlar sintomas, que querem se livrar de sintomas, precisam fazer esses 6 pilares. É o passo número 1. Quando você já tem esses 6 pilares na rotina, você já entendeu a importância de cada um e como colocar cada um em prática, aí você pode potencializar o seu resultado usando o quê? Os chás corretos, os suplementos adequados e terapias alternativas, como por exemplo a aromaterapia, né, que é feita através dos óleos essenciais. Existem muitos óleos essenciais que são muito bons para a mulher que tem SOP, que ajudam na produção hormonal, que ajudam na libido, que ajudam na periodização do ciclo menstrual, na ovulação, na libido. Ai, gente, tem óleos essenciais que ajudam até na questão do hirsutismo, por exemplo. Então tem muita coisa que pode colaborar. A acupuntura também ajuda muito. A gente já tem trabalhos científicos que provam que a acupuntura é benéfico para o tratamento da SOP. Só que tudo isso, chá, suplemento fitoterápico, acupuntura, óleo essencial, né, aromaterapia, tudo isso vai servir para quê? Para potencializar o resultado que você tem, seguindo a base do tratamento. Se você não tem a base, ou seja, se você não está se alimentando da forma correta, não está fazendo exercício físico, está estressado, está ansiosa, está dormindo mal, tem muito contato com disruptor endócrino, com metal pesado, não vai adiantar nada. Você vai gastar horrores de dinheiro com os óleos, horrores de dinheiro com a acupuntura, um monte de dinheiro com suplementos caríssimos e não vai ter resultado. Então, é muito importante. Se você quer investir de uma forma que você tenha resultado e não se arrependa desse investimento, você precisa começar pelos 6 pilares.